Então, nossa vida é cheia de milagres. No primeiro século, os grandes milagres que eram mais populares, digamos assim, era o milagre da imposição de mãos, da cura, do dons de profecia, dons de línguas, os famosos dons apostólicos. E é isso que as pessoas mais pensam quando a gente fala em dons milagrosos. No entanto, o milagre moderno, sem dúvida, é o arrependimento. É você abandonar sua vida de pecado e começar a ser um discípulo de Jesus. Esse é o verdadeiro milagre, porque produz vida eterna, amém? Dom de cura, se você cura alguém, essa pessoa vai acabar morrendo de outra doença depois, porque todo mundo morre. Então não adianta muito. Dom de profecia também não adianta, porque a Bíblia já tem todas as profecias que a gente precisa. A gente não precisa de novas profecias. Dom de línguas, bom, hoje tem curso de línguas de todo tipo. É só ir no IASIG, só ir na cultura inglesa, que você aprende a falar em outras línguas. Então, certamente, o mais importante dom de todos é o arrependimento, amém? Então, vamos fazer uma analogia entre o dom de curar a cegueira com o arrependimento. E o título de hoje é Recuperando a Visão. Nós vamos ver a história de um cego que Jesus fez um milagre sobre ele e ele começou a enxergar. E, naturalmente, nós viemos de uma vida de trevas, de pecado, de engano. Então é como se tivesse uma venda dos nossos olhos, não sabemos para onde estamos indo, só estamos pecando e pecando. Aí, finalmente, estudamos a Bíblia, buscamos a Deus, nos arrependemos de nosso pecado e Jesus tira essa venda, amém? E agora a gente sabe o caminho, a gente sabe como chegar até a vida eterna. E aí recuperamos a visão e passamos a ter um discernimento, ter uma convicção bíblica, amém? E hoje nós vamos ver um cego em Lucas 18, do 35 a 43. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhes: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Uma história incrível, amém? De um cego, o nome dele é Bartimeu, segundo outros relatos de Marcos e Mateus. O que aconteceu? Bom, esse cara estava na beira da estrada e aí ele ficou sabendo que Jesus estava passando. O que ele fazia? Ele pedia esmola, é uma pessoa muito necessitada. E aí, quando ele percebeu que estava um movimento muito grande, ele perguntou o que estava acontecendo, informaram ele sobre Jesus que estava passando ali, Jesus de Nazaré. E aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto ele gritava, os que estavam ali, passando adiante, repreendiam ele: fica quieto, para de incomodar Jesus. Só que, qual era a reação dele? Ao invés de ele ficar quieto, ele não ligou, ele começou a gritar ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, finalmente, Jesus, ele parou e ordenou que o homem fosse trazido à presença dele. E aí Jesus fez a pergunta natural: tá, o que você quer que eu lhe faça? E aí ele expressou: Senhor, eu quero ver, eu sou cego, eu quero começar a enxergar as coisas. E aí Jesus, só com sua palavra, curou a cegueira dele, dizendo: recupere a visão. E ele imediatamente, sem nenhuma demora, começou a enxergar e ele seguiu Jesus como um discípulo, glorificando a Deus, e a população viu isso e ficou maravilhada, amém? A gente pode aprender muita coisa dessa passagem. Eu colhi aqui 4 pontos. Nós vamos falar hoje sobre como recuperar a visão, amém? Como se arrepender de um pecado na sua vida. Muitas vezes nós somos cegos por causa do pecado
de egoísmo, por causa do pecado de orgulho, da amargura, mentiras, engano, luxúria, principalmente homens e algumas mulheres, preguiça, conforto, materialismo, ganância. Infelizmente, as pessoas estão presas em muitos desses pecados e outros que eu não falei. E para você mudar, você precisa ser que nem esse cego, você precisa desejar de todo o coração, amém? Então, o primeiro ponto é esse, deseje mudar. Você não vai sair da cegueira se você não deseja de todo o coração mudar. Esse homem certamente queria de todo o coração, tinha muita vontade de poder mudar, de sair das trevas e ir para a luz, literalmente, né? Da cegueira para a capacidade de poder enxergar. E espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que ter desejo pelo arrependimento. Segunda coisa que nós vemos aqui no caráter do cego, olha só, ele não procurou um médico, ele não procurou um feiticeiro, não, ele procurou Jesus, amém? Ele sabia que só Jesus poderia resolver o problema dele, por isso que ele teve tanta urgência. Que privilégio, imagina só! O privilégio desse cego é muito único. Poucas pessoas tiveram a chance de ter Jesus passando por perto. Imagina só, na atualidade, no século que a gente vive, ninguém teve essa oportunidade de ter Jesus literalmente, fisicamente, passando por perto. Se você soubesse que Jesus, uma única vez na sua vida, estava perto de você, você não pediria alguma coisa para Ele? Ele que é capaz de fazer qualquer milagre? Claro que pediria. Se você está com coronavírus, você poderia ser curado do coronavírus. Se você pedir para que acabe esse problema no mundo inteiro, pedir para você não ficar desempregado, Jesus poderia te dar qualquer coisa. Então esse cego aproveitou a oportunidade e fez o pedido para ele, amém? Aos clamores, aos gritos, ele realmente estava querendo aproveitar essa oportunidade. Então, se nós estivéssemos no lugar dele, com certeza como discípulos faríamos o mesmo, amém? E nós podemos fazer, na verdade, hoje em dia, não fisicamente, Jesus não está aqui na terra, mas ele está nos céus. A gente pode pedir por valores espirituais e não só valores aqui da vida mundana, amém? E a terceira coisa que nós vemos aqui é que ele recebeu oposição. Ele tentou buscar Jesus e as pessoas tentaram calar ele. Terceiro ponto, espere oposição. Você tem que entender que se você quer mudar, o mundo vai conspirar contra isso. Pessoas vão querer te calar, vão te perseguir. Então, é realidade nos dias de hoje, assim como era naquela época. E a quarta coisa que veremos hoje é que esse cego, ele não foi genérico quando ele falou com Jesus. Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Ele não ficou rodeando. Deixa eu fazer uma lista aqui na minha mente de pedidos. Não, ele foi direto e objetivo. Eu quero poder enxergar. Era isso que ele queria. Então é muito importante ser específico. Então nós vamos abordar esses 4 pontos hoje nesse sermão, com o auxílio de outras escrituras também. Então, primeiro ponto de hoje, deseje mudar. Amém? Se você quer começar a enxergar, se você quer abandonar o pecado, você precisa querer mudar de todo o coração. Então, nós vamos ver outro caso em que um outro personagem também quis mudar de todo o coração. E é o caso de Zaqueu. Na continuação aqui, o capítulo 19 de Lucas, nós vemos a história dele. Vamos começar do versículo 1. Lucas 19, 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus estava em Jericó, ainda tinha
alvoroço de pessoas tentando se aproximar de Jesus, tentando ouvir a Jesus. E entre eles estava um homem, olha só, rico, chamado Zaqueu. E ele era um publicano, ou seja, ele era cobrador de impostos. Então, uma pessoa que era muito alvo de preconceito, principalmente pelos judeus, porque esse imposto vinha de Roma. E os judeus não gostavam dos romanos, queriam independência de Roma. E esse cara, apesar de extorquir as pessoas cobrando impostos, ele estava arrependido. Tão arrependido que ele começou a buscar Jesus literalmente. Só que ele tinha uma grande desvantagem em relação a outras pessoas. Ele era baixinho, ele era de pequena estatura. E aí ele tentava pular, assim, tentava ver Jesus, mas ele não conseguia. O que ele fez? Ele teve uma ideia muito radical. Ele se esforçou, amém? Ele desejava de todo o coração ver Jesus, então ele subiu numa árvore, uma figueira, para ver Jesus passar. Olha só o quanto que ele queria ver Jesus. E aí Jesus, ele olhou para cima, viu um cara pendurado nos galhos da árvore, e ele falou, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Amém? Jesus, ele era hospitaleiro, mas também gostava de se convidar para ir na casa das pessoas. E ele ficou cheio de alegria, Zaqueu. Ele desceu rapidamente e recebeu em sua casa muito feliz, amém? E aí já começou a ter oposição, né? O povo começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha isso, de um cobrador de impostos, um salafrário, um ladrão, corrupto. E aí Zaqueu, olha como ele reagiu. Ele chamou Jesus e falou assim, olha, Senhor, eu estou dando metade de todos os meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais, amém? E aí Jesus disse, com todas as letras, que esse rapaz tinha sido salvo, amém? Jesus perdoou os pecados de Zaqueu. Zaqueu, ele saiu da cegueira espiritual e começou a ser um discípulo de Jesus. Então, o que eu quero mostrar com a história do cego, com a história de Zaqueu? É sobre o desejo de mudança. Certamente, Zaqueu queria abandonar a sua vida de pecados. Mas, no ponto de vista prático, como isso se aplica a nós? Se você deseja mudar de verdade, eu quero te dar um desafio. É o mesmo de Zaqueu. De você restituir o dano que você causou. Qual foi a restituição de Zaqueu? Bom, como Zaqueu extorquia pessoas, o desafio dele era na área de ganância, de materialismo. Era devolver, não só devolver 4 vezes mais o que ele extorquiu. E não só isso, caridade, generosidade, ele distribuiu metade de seus bens aos pobres. Então aqui você vê uma tentativa clara de Zaqueu em restituir o dano. Então para você que está nos assistindo, se você quer se arrepender de verdade, uma forma de fazer isso é você pensando em como você pode restituir o dano que você causou quando você pecou. Então, por exemplo, se o pecado é mentira, como que você restitui a mentira? Não só parando de mentir, mas também revelando a verdade. Chegando para as pessoas que você mentiu e contar toda a verdade, ser honesto. Como que se arrepende do pecado de roubo, do pecado de furto? Não é só parando de roubar. Você precisa também restituir, você tem que devolver o que você roubou. Eu já estudei a Bíblia com um rapaz que, sentado junto com ele fazendo estudo de trevas, por exemplo, tudo que estava nele, toda a roupa, até o tênis, era roubado. Ele tinha furtado de uma loja, do supermercado, e o desafio dele era devolver. Ele devolveu. Ele devolveu tudo o que ele tinha roubado, amém? Isso é restituir. Assassinato. Como que você restitui o assassinato? Tem pessoas, olha só, tem discípulos que tiveram esse pecado. Mataram pessoas. Mas qualquer pessoa pode se arrepender, amém? E aí, como é que é a restituição? É se entregar para a polícia. Nos Estados Unidos teve um caso assim, de um discípulo que confessou que tinha matado alguém. E como é que fica? Para de estudar a Bíblia com essa pessoa? Não, ela tem chance. E aí ele se entregou para a polícia. Claro, ele se batizou, depois se entregou para a polícia
cumpriu a pena dele, como discípulo, amém? Então, para você estimular esse desejo de se arrepender, faça como Zaqueu. Busque restituir o dano, amém? E olha só, o perdão não vai vir para você porque você restituiu. Não. O que traz o perdão é a graça de Deus, amém? Por meio da cruz de Cristo, o sacrifício que Jesus fez quando ele morreu pelos nossos pecados, por meio disso, a pessoa é perdoada. Não há nenhuma obra de restituição que a pessoa faça que torna ela digna do perdão. Que fique bem claro isso. No entanto, a restituição alivia a nossa consciência. Traz paz para a nossa consciência. Tá? É como, por exemplo, quando eu e a Carol discutimos, naturalmente, em alguns momentos do casamento, eu peco contra ela contra mim, e acaba gerando um pouco de ressentimento, amargura, ira, um pouco de rancor naquele momento. Discordância, né? Temos opiniões diferentes sobre determinado assunto. E amém, a Carol me perdoa, eu perdoo ela. Por quê? Porque a gente se ama. A Carol me perdoa porque ela me ama. Porque nós fizemos uma aliança quando nos casamos. Uma aliança de fidelidade. Então, por isso que há o perdão. No entanto, apesar de existir esse perdão naturalmente, eu quero restituir. Então, por exemplo, eu posso levar ela para comer sushi. Ela gosta muito de comida japonesa. Então, a gente sai, isso fora da quarentena, amém? Quando não tinha quarentena, a gente ia para o restaurante, comia a comida preferida dela. E aí isso ajudava a gente se sentir confortável, em paz com as nossas consciências, amém? Hoje em dia, na quarentena, a gente pede comida pelo iFood, amém? E aí ela fica super animada, super grata. Então, não é só porque ela me ama, eu preciso me esforçar também, eu preciso conquistar ela todos os dias. E assim com Deus. Deus perdoou você no batismo, se você se converteu. Deus te perdoa, você não tem mais pecado. No entanto, é muito importante a gente sempre restituir para a gente ter paz de consciência, amém? E como que a gente restitui os pecados em geral? É através das nossas ações, das nossas obras, como o evangelismo, por exemplo. Compartilhar a nossa fé, chamar pessoas para estudar a Bíblia. Em época de quarentena, pela internet. Fora da quarentena, ir pelas universidades, pelas ruas, pela nossa vizinhança, shoppings, campos, parques, chamar pessoas para estudar a Bíblia, amém? Em toda parte. Isso exige muito esforço, porque não é só convidar, você tem que pegar o contato, fazer seguimento, marcar um estudo bíblico, e aí vai ter uma série de estudos. Você vai ensinar para a pessoa o valor de ter tempos com Deus, você vai ensinar o valor de ser um discípulo, de vir nas reuniões, de ofertar, de confessar pecados, entender o plano de salvação. Tem uma série de coisas que você precisa ensinar, então é muito trabalho duro. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente ama a Deus e porque a gente quer restituir o dano que a gente causou a Deus quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Certamente o coração de Deus estava muito apertado no momento da cruz. Jesus estava sofrendo injustamente por sua causa, por minha causa. Por causa do mundo inteiro, em todas as gerações. Então nós queremos restituir, amém? Nós queremos ter obras que mostrem arrependimento. E é assim que você vai desejar ter uma recuperação e Deus vai te dar visão, amém? Deus vai te dar visão em que sentido? Deus vai te dar sonhos. Visão para a sua vida espiritual com Deus, amém? Então é muito importante nós termos o coração daquele cego e também de Zaqueu. Vamos restituir. Segundo ponto de hoje, confie em Jesus. Confie em Jesus. Esse cego, voltando aqui para Lucas 18, ele confiava plenamente que Jesus poderia curar sua cegueira. E não confiou em outra pessoa. Nem os discípulos, que também tinham esse poder. Jesus, 8 capítulos antes, tinha dado esse poder a eles. Mas ele foi direto para Jesus, amém? Então, a única esperança que nós temos, irmãos, é Jesus. Não existe outro ser humano, não tem Buda, não tem Maomé, não tem ninguém que possa ser o elo entre o homem e Deus, o Papa, etc. Então nós precisamos entender isso, que o seu relacionamento com Deus por meio de Jesus é isso o que vai fazer você recuperar a visão, amém? Então o cego tinha total certeza disso.
Vamos ver outras duas pessoas que confiaram que só Jesus poderia mudar elas. A primeira delas está em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aqui temos uma mulher que tinha uma hemorragia. E ela estava sofrendo dessa doença por 12 anos. Você pode imaginar isso? Mais de uma década, sentindo dores terríveis e sangramento. E ela tentou, de todas as formas, se livrar disso. Algo que ela tinha, que o cego também tinha, era um desejo de mudar. O cego queria ver. Essa mulher queria ser curada da hemorragia. Você pode imaginar, se coloca no lugar dela, quanto que ela sofreu. A medicina hoje é bem melhor do que naquela época. Aquela época era muito rudimentar. Mas ela buscou a medicina, ela buscou médicos, profissionais, gastou tudo que tinha com remédios, com tratamentos. E qual foi o resultado? Ela piorava, amém? Só que quando ela ouviu falar de Jesus, que estava passando por ali, ela, em seu desespero, em seu desejo de querer mudar, fez um apelo. Ela recorreu ao último recurso que vinha na mente dela, que era tocar em Jesus. Mas era uma mulher impura. De acordo com as normas judaicas, se uma mulher tem hemorragia, ela era considerada impura, não podia tocar nela. E aí o que ela fez? Ela pensou, eu não vou tocar em Jesus. Não vou fazer isso. É contra a lei de Moisés, não posso fazer isso. Então, humildemente, ela tocou na borda do manto de Jesus. Porque ela pensou que ela não podia pecar. Então você vê aqui que ela se manteve justa, pura de coração, tocou na borda do manto de Jesus e esperava que recebesse a cura. E não tinha nada especial com a vestimenta de Jesus. Não tinha nada. O que era especial era a fé dela. Ela creu que se ela fizesse isso, Jesus iria curá-la. E foi exatamente o que aconteceu. Imediatamente, quando ela tocou, ela se viu livre do sofrimento. Sentiu em seu corpo que não tinha mais hemorragia. Amém? Então, a fé dessa mulher a curou. Então, o que a gente percebe aqui? Que Jesus frustrou essa mulher por 12 anos, até ela perceber que só Jesus era a solução. Só Jesus poderia recuperá-la dessa doença. E é assim com o pecado. Muitas vezes a gente busca várias alternativas, a gente busca o lazer, a gente busca entretenimento, jogos, séries, a gente busca muitas coisas para ocupar nossa mente, para a gente ficar em paz, para a gente ficar relaxado. Viajar, assistir futebol, ir para festas. As pessoas buscam muitas coisas, mas só Jesus pode nos curar, amém? Só Jesus pode nos satisfazer. É isso que o cego aprendeu, é isso que essa mulher aprendeu, e é essa lição que nós temos que ter para a nossa vida. Outro rapaz que passou pela mesma coisa foi um paralítico. Em João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Uau, que milagre incrível que Jesus fez aqui, amém? Esse paralítico,
ele desejava muito mudar. Assim como o cego Bartimeu, assim como a mulher que sofria de uma hemorragia. E ele era paralítico por quanto tempo? 38 anos. Tá? 38 anos. Muito tempo. Só que ele sabia de uma forma de ser curado. Se ele fosse no tanque de Siloé, e fosse o primeiro cara a mergulhar naquele tanque, naquele dia, ele poderia ser curado porque um anjo descia e agitava as águas e abençoava aquelas águas. E a pessoa, independente do que ela sofria, ela era curada de qualquer doença, amém? Só que ele era paralítico, então precisava de muita ajuda para poder chegar lá. E tinha muita gente que ia na frente dele. Então é como hoje, né? Hoje as UTIs no Brasil estão ficando lotadas por causa de casos do coronavírus. Então está muito difícil para as pessoas confiar na medicina, confiar no poder público. Muitos morrem na fila. Eu já vi casos no Pará de uma mulher que morreu na fila, esperando atendimento, esperando a máscara de oxigênio, porque não tinha. Já está tendo superlotamento. E era a mesma situação desse cara. Esse cara precisava muito de ajuda. Ele queria mudar isso, mudar essa paralisia, ele queria urgência. Mas a situação era desfavorável por 38 anos, quase 4 décadas. Sempre alguém passava na frente dele. E aí Jesus, olhando para ele, perguntou, você quer ser curado? A resposta natural deveria ser, sim, quero ser curado. Só que ele estava muito focado nos seus problemas, de não conseguir entrar. Então o que ele respondeu? Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, alguém é mais rápido do que eu e entra antes, chega antes de mim. Só que Jesus, com uma frase, resolve o problema. Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente é o que acontece. O homem pega a sua maca e começa a andar pela primeira vez, depois de 38 anos, amém? Jesus faz esse milagre. O que nós vemos aqui? Deus frustrou esse homem por 38 anos, até que ele reconhecesse que só Jesus poderia resolver seu problema, amém? Mesma coisa conosco. Deus te colocou na situação difícil que você está vivendo, na escravidão do pecado, muitas vezes, que você teve. Por quê? Para você entender que nada nesse mundo pode solucionar seu problema. Somente Jesus. Jesus é a única esperança. Vamos ter uma convicção, de uma vez por todas, que o nosso relacionamento com Deus é a fonte de milagres na nossa vida, amém? E a cura que a gente precisa não é cura de paralisia, não é cura de hemorragia, não é cura da cegueira, não é cura do coronavírus. O que a gente precisa é a cura espiritual, amém? A gente precisa recuperar nossa visão, nossos sonhos para Deus, para que a gente possa herdar a vida eterna, amém? Então, o desafio para você é de ter tempos com Deus incríveis. Entender que nada que você faz no dia pode aliviar sua consciência, a não ser seu tempo com Deus, seu relacionamento com Deus, seu evangelismo, a sua devoção a Jesus, amém? Então, vamos agora para o terceiro ponto. Lembra do cego lá de Lucas 18? Quando ele quis que Jesus fizesse um milagre, ele gritou, ele clamou por misericórdia. E o que ele recebeu em resposta pela primeira vez? Os discípulos falando, fica quieto, não atrapalhe o mestre. Tentaram calar o cego. Ele já não enxergava, eles queriam que ele também não falasse, né? Então, situação difícil que ele passou aqui, não? Uma pessoa comum ficaria desestimulada. Imagina só, você querendo muito algo e alguém tentando calar você. Não vai dar certo, você não vai conseguir, Jesus não vai te dar atenção. Jesus não vai resolver seus problemas. Se você é uma pessoa insegura, você vai acreditar nessa falta de fé da pessoa que te falou isso e vai desistir. Vai desistir por quê? Porque as pessoas estão se opondo. Só você quer isso, o resto não quer. Então quem é você para mudar a situação? Não é assim que a gente sente muitas vezes? Quando alguém fala uma palavra negativa, a tendência é a gente ficar desestabilizado. A tendência é a gente ficar inseguro, ficar pessimista e desistir. Mas não foi o caráter do cego, ele não desistiu, ele clamou ainda mais alto. Não, eu tenho certeza do que eu quero.
É a única oportunidade que eu tenho. Jesus, por favor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Foi essa a reação dele. Ele perseverou. E quem estava se opondo eram os próprios discípulos. Olha só, os próprios discípulos de Jesus estavam se opondo a ele. Então, muitas vezes você vai ter sonhos para Deus e pessoas podem se opor. Muitas vezes até dentro da igreja, até discípulos. Mas se o seu sonho é para Deus, nunca desista. Não tenha fé na falta de fé das outras pessoas. Amém? Então, Jesus deixa claro que qualquer um que vai segui-lo vai passar por esse conflito, vai passar por essa oposição das pessoas. Olha o que Jesus diz em João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então, irmãos, nós temos um sonho, que é evangelizar o mundo. Essa é a nossa visão. Mas, por a gente ter esse sonho incrível, por a gente querer mudar a nossa vida e ser discípulo, vai ter oposição. Pessoas vão te odiar, pessoas vão te perseguir. Por que isso acontece? Porque isso aconteceu com Jesus, amém? Jesus também foi perseguido. Ele fez o bem, ele nunca pecou na vida dele. Ele só queria fazer a vontade de Deus. O que ele recebeu em troca? Só pessoas tentando calar ele. Só pessoas odiando e perseguindo ele. Foi isso o que Jesus e os apóstolos do primeiro século enfrentaram. Todo mundo quis calar. Então, esse cego representa o discípulo. Ele queria mudar, mas as pessoas tentaram silenciar ele. Não deixe que ninguém silencie seus sonhos, amém? Não deixe que ninguém interrompa a sua busca a Jesus, para você mudar o seu caráter. Então vamos encarar a perseguição como algo natural. Aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Mas a boa notícia está nessa mesma escritura. Perseguiram Jesus, vão perseguir você. Mas, se obedeceram Jesus, também vão obedecer a você. Amém? Eu estou muito animado com o Humberto, que faz geologia na FRJ, que foi minha boa notícia. Ele está estudando a Bíblia, ele fez estudo de reino nessa semana, fez estudo das conversões do Novo Testamento. E vendo o livro de Atos, todas as conversões, ele entendeu que ele precisa mudar, amém? E ele está muito animado para ser um discípulo. Aí eu dei um desafio para ele de viver como discípulo por 2 semanas. Eu ainda estava um pouco hesitante, faltava esse desejo profundo de mudar. E eu dei o desafio para ele viver como discípulo por 2 semanas. O que é 2 semanas comparado com uma vida inteira? É um estalo, é nada. Então, por 2 semanas, faça tudo que um discípulo faz. Tem tempos com Deus, chama seus amigos para estudar a Bíblia, participa dos bate-papos, participa das reuniões virtuais. E aí você compara a sua vida como discípulo nessas 2 semanas com o resto da sua vida. E aí isso vai ajudar você a entender se vale a pena ou não ser um discípulo. Ele aceitou, amém? Ele aceitou e está crescendo em amizade com os irmãos. O Caio, o Robson, tem falado com ele, está super integrado e participou do bate-papo nessa sexta-feira, amém? Estava lá bem animado para estar ouvindo a palavra. Então, nós temos que entender isso, que nós precisamos de todo o coração buscar a Deus. Chame pessoas para estudar a Bíblia. Então, se você está nos visitando, está assistindo aqui a nossa live, eu quero te encorajar a marcar um estudo bíblico com a pessoa que te convidou. Se você foi convidado por você mesmo, você simplesmente entrou aqui e viu o vídeo, pode falar comigo, manda lá uma mensagem no Facebook, vamos marcar um estudo bíblico, amém? Porque nós precisamos ter o desejo de mudar. E o 4º ponto de hoje, e último, voltando lá para Lucas 18, é seja específico. Você viu que Jesus perguntou para ele, o que você quer mudar? O que você quer que eu lhe faça? E ele foi específico. Eu quero poder enxergar. Ele não falou, quero ser curado da paralisia, eu quero ser curado da hemorragia. Não, eu quero ser curado da cegueira. Então a gente tem que ser específico. Muitas vezes oramos a Deus de forma muito genérica. Deus, abençoe meu dia, que eu possa conhecer alguém que estude a Bíblia, se torne discípulo, que eu avance meus estudos. Deus, perdoa os meus pecados. Muitas vezes a gente é genérico na nossa oração. Mas,
como vemos aqui, nós precisamos usar nossa vida para poder construir nossa oração. Então, ao invés de orar, Pai, perdoa os meus pecados, você tem que orar mais específico. Perdoa o meu egoísmo. Por que egoísmo? Porque eu fiquei o dia inteiro fazendo nada. Eu fiquei só vendo série. Eu não fiz nada para Deus. Eu acordei tarde, não tive um bom tempo com Deus. Entendeu? Você tem que colocar sentenças na sua oração específicas. Ah, eu quero ser frutífero. Não, não ora assim. Deus sabe que você quer ser frutífero. O que você precisa manifestar para Deus é o seguinte: Deus, me ajuda em determinado estudo bíblico. Que ele entenda o estudo de luz. Que ele compreenda a importância do batismo. Ah, o tio dele está doente, ele está preocupado, está ansioso com o tio dele. Deus, que ele possa entender que o Senhor está no controle da situação, que a doença que o tio dele tem é porque o Senhor permitiu para que ele também estude a Bíblia. Entendeu? Você tem que ser muito específico, muito claro nas suas orações. Muitas vezes, orações não são respondidas por falta de clareza. Tem vários exemplos na Bíblia disso. Davi, quando foi traído pelo próprio filho Absalão, ele passou por isso, ele orou especificamente por uma solução, e Deus colocou o seu amigo Usai, e Usai acabou conquistando ali um caminho para Davi voltar ao reinado, que tinha sido tomado pelo seu filho Absalão. É uma história muito bonita, recomendo você ler aí no seu próprio tempo, está lá em 2 Samuel. Mas existem muitas passagens onde nós vemos a importância de ser específico, tá? Então, eu quero animar a igreja, quero animar você que está nos assistindo a orar por coisas específicas, amém? Deus gosta muito desse tipo de oração. Então, pergunta para você hoje, o que você quer mudar no seu caráter? Especificamente, que área da sua vida você quer mudar? Para pensar. Onde que você quer ter mais sabedoria? Qual o pecado que você tem lutado mais ultimamente? Quais são os seus sonhos específicos dentro da igreja? Tá? Se você quer namorar no reino, com quem que você quer namorar? Entendeu? Não é só, Deus, me dá uma namorada. Não, você precisa ver alternativas, né? Que nem o Pedro. O Pedro está fazendo 1 ano de namoro com a Alessandra. Por quê? Porque ele foi específico, amém? Ele não estava atirando para todos os lados, vendo qualquer... Não, ele estava pensando, estava orando especificamente pela Alessandra, amém? Temos que ter isso em mente, amém, irmãos? Vamos ser específicos em nossas orações. E Deus gosta disso, porque em uma conversa, em um relacionamento, imagina só se a gente é genérico com as pessoas, né? Eu chegar para a Carol, só falar bom dia para ela, falar que eu amo ela, e só, ficar todos os dias repetindo a mesma coisa. Por isso que Deus não gosta que a gente reze, que a gente repita orações como a do Pai Nosso de forma decorada. Não, a gente precisa ser específico, amém? Então, eu quero animar você a orar para ser frutífero e pensar nos estudos que você tem. Faz uma lista de pessoas específicas, amigos seus ou contatos que você pegou no passado, no Facebook. Traça planos, estratégias para poder ganhar pessoas. Você pode, por exemplo, digitar lá no Facebook, que nem a gente está fazendo, né? O FRJ, né? E aparece lá um monte de pessoas que são do FRJ, que é onde a gente faz o nosso bate-papo, e a gente vai convidando, né? Através do Facebook. Então você pode pensar nesse tipo de estratégia. Outra coisa que nós vamos fazer nessa semana é uma vigília, tá? Sexta-feira vamos repetir aquela vigília que a gente fez há um mês atrás, então uma vez por mês é bom ter vigília. E quando for às 11 até mais ou menos umas 2 da madrugada, a ideia é a gente, cada um na sua casa, orar a Deus, fazer um plano aí para a sua vigília e orar por coisas específicas. Orar pelo ministério, pelos irmãos, por cada irmão, tá? Eu oro, nos meus tempos com Deus, eu oro por cada irmão. Eu vou uns 38 discípulos do Rio de Janeiro, e penso o que cada um precisa, eu converso para saber. Então, é muito importante a gente orar pelos irmãos. Vamos orar por todos os ministérios, pelo Mercy, orar pelo Cyber Ministry, orar pelo coral, orar pelas saídas, orar por tudo que tem na atividade da igreja.
Então, nessa sexta-feira, eu espero contar com você para a gente poder fazer essa vigília, amém? Então, cada um na sua casa, né? Se quiser, pode fazer a vigília com outro irmão através do Team Link, Zoom ou outro aplicativo, mas é muito importante fazermos essa vigília nessa sexta-feira, amém? Então, nós vimos 4 pontos hoje sobre recuperando a visão. Nós vimos a história de um cego, Bartimeu, que queria muito poder enxergar. O que a gente aprendeu com ele? Primeiro, deseje mudar, amém? Você precisa ter um sonho muito forte de querer mudar. E como fazer isso? Não se renda para a culpa, não fica inseguro, restitua para Deus, trabalhe forte para Deus. E por meio dessa restituição, sua consciência vai ficar tranquila e cheia de sonhos, amém? Para querer mudar. Segundo, confie em Jesus. Esse cego, bem como outros, ele entendeu que só Jesus poderia resolver o problema dele. E a primeira oportunidade que ele viu, ele clamou por misericórdia, amém? Quando Jesus estava passando. Então, entenda isso, que Deus frustra a nossa vida por muito tempo, para que a gente entenda que essa é a hora de buscar a Deus. Então, olha para a situação do coronavírus como um mecanismo de Deus para fazer você entender isso, que você precisa de Jesus. Terceiro, espere oposição. Então, você vai querer fazer a vontade de Deus? Legal, mas você vai pagar um preço por isso, por querer mudar, por querer se arrepender dos seus pecados. O preço é perseguição, o preço é oposição. Mas entenda que é natural. Parte de ter fé é entender que inicialmente as coisas vão dar errado, mas depois tudo se conserta, amém? E quarto, seja específico. Quando Jesus perguntou para o cego, o que você quer mudar? Ele falou, eu quero poder enxergar. E aí Jesus curou ele e as pessoas ficaram inspiradas. Então quando você é específico, Deus atende suas orações e a multidão, os outros discípulos, as outras pessoas vão olhar para a sua vida e falar, uau, Deus fez coisas incríveis na sua vida, eu quero que faça também na minha vida. Isso vai inspirar todos os discípulos, amém? Então nós temos que ser essa pessoa que tem fé em Deus e essa fé é matéria-prima para realizar os milagres e esses milagres inspiram outra fé nos outros discípulos, amém? Então é isso que a gente precisa fazer, gerar fé nas pessoas. Temos que inspirar a igreja, inspirar as pessoas que estão estudando a Bíblia. Vamos ser pessoas agentes de milagres, amém? Então, irmãos, com esse sermão quero animar você a recuperar a sua visão, recuperar seus sonhos e mudar o seu caráter, porque o arrependimento é o maior dom que Deus nos deu. E para Deus seja glória. Amém.